Olá, seja muito bem-vinda a mais um Fantasticast, o podcast da Mulher Fantástica. Antes de começar a falar sobre o que nós vamos conversar hoje, eu quero aqui trazer os meus patrocinadores, porque se não fosse eles, a Tia Lu também não estaria aqui. Então esse podcast ele só acontece graças à Farmapele São Luís, que é a melhor farmácia de manipulação na ilha. Então se você está aí em São Luís, está precisando de uma medicação manipulada, personalizada, pode ir na Farmapele de olhos fechados, tá? É um agradecimento também às lojas Personal Prime. Se você quer aparelhos para treinar em casa, na rua, na fazenda, no campo, na praia, em qualquer lugar, só na Personal Prime. Eles entregam para todo lugar do Brasil, tá bom? E se você é aí da ilha de São Luís e quer fazer um procedimento estético com uma mulher que tem uma mão de fada e preços acessíveis, é a Ana Paula Castro Estética. Então, o Fantasticast é um oferecimento da Farmapele São Luís, da loja Personal Prime e da Ana Paula Castro Estética. E eu tô aqui hoje, nada mais, nada menos com ela, a minha Nutri, a responsável não só pelo meu corpício 45, né? Que agora a gente diz com todo orgulho do mundo, não é isso? Como também ela é a responsável pelo corpo das minhas fantásticas. A Mari veio aqui diretamente de Campinas pra gente trazer muito conteúdo importante pra ti. Então, ó, se tu tá aí, é mulher, tem mais de 40 anos, já chegou no topo da ladeira, já começou a descer a ladeira, para tudo, porque esse podcast é pra ti. Mari, eu quero aqui te agradecer por ter vindo pra cá pra gente bater esse papo. A gente bateu um papo semana passada, né? Foi. No Instagram. E foi muito legal. Eu acho que a gente tem um match muito bacana. E eu tenho certeza que quem tá em casa agora vai aprender muito com o que tu vai trazer aqui. Mas antes, eu queria que tu dissesse para as minhas meninas quem é Mariana. Quem é Mariana Leite? Ai, Mariana Leite... É uma nutricionista, sou uma nutricionista formada há 25 anos já, e a gente acaba dedurando um pouquinho a idade, né? Desnecessariamente, Mari. Tá, segredo. Me formei em 98 na PUC de Campinas e a partir de lá comecei a fazer várias especializações. Eu não vou ficar aqui enumerando, mas o que eu gosto muito é a modulação intestinal, é a nutrição funcional, né? Que ajuda a mulher de uma forma globalizada. E agora também estou fazendo uma formação numa nutrição um pouquinho diferente, que é a Ayurveda. Acredito que você já deva ter ouvido falar. Eu estou numa formação também falando um pouquinho sobre isso, né? E passei ali quase 16 anos em São Luís, no Maranhão, onde agradeço imensamente, fui muito bem acolhida e lá que eu pude realmente atender as mulheres. O meu público hoje é de mulheres e mulheres acima de 35, 40 anos, né? E eu me encaixo aqui também nesse perfil. Então, eu acredito que eu consiga ajudar essas mulheres, porque todas essas mudanças corpóreas que elas têm, eu também sinto. Mari, cara, legal, porque a gente já começou a falar de cocô, né? Não, eu falo isso porque a primeira vez que eu fui no consultório da Mari, acho que, não lembro o ano, foi 2014, não lembro. Eu sei que ela foi a primeira pessoa que falou comigo sobre cocô. Ela perguntou assim, como é que é o teu cocô? Tá. E tem uma tabela, né? Eu te mostro E aí ela me mostrou uma tabela com várias cores, texturas, e ela disse, mais ou menos como é que é aqui, me mostra. E aí, tu tá falando da modulação intestinal e tudo. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso. Qual é a importância do intestino para a saúde da mulher? Toda. A gente, na modulação intestinal, a gente fala assim, ó, cérebro que pensa, cérebro que sente. Então, todas as mudanças naturais que acontecem no corpo da mulher começam no intestino. Então, assim, muitas pessoas acreditam que o coração é o órgão do sentimento, não é? Não, e hoje a gente já tem comprovação científica, né, de que 90% da serotonina, do cortisol, é produzido no intestino. Então, a gente tem um link direto, a gente tem um Wi-Fi direto, cérebro-intestino, pensei, senti, puf, intestino então, vai. Então, quando se fala de saúde, precisa falar de cocô. Sempre
100%. Nenhuma minha consulta vai sair sem uma prescrição, sem falar de cocô. Eu demoro pelo menos 30 minutos na minha consulta falando de cocô. E meu marido adora, porque ele fala, você fez um curso de merda? Eu falei, sim, tipo isso. Exatamente. No meu consultório tem plaquinha de cocô, tem almofada de cocô, é cocô para todo lado, né? E isso vai mostrar para mim como que é a saúde de dentro, né? O cocô, ele diz realmente como está essa saúde. O problema é que a gente tem nojo, a gente tem vergonha de falar de cocô. E muita gente, na correria, não olha para o cocô, ou muitas vezes não dá tempo. O que eu ouço de mulher falando, não dá tempo de fazer cocô. E a gente não tem ideia do impacto que isso vai causar para a nossa saúde. Quando a gente não faz cocô na hora certa, a gente reabsorve aquela água do cocô. Toda aquela água que está contida no cocô volta para a nossa circulação sistêmica e a gente está com uma água suja. A gente está com uma água de esgoto correndo nas nossas veias. Então, você imagina quanto de toxina que a gente não está aqui, né, transitando pelo nosso organismo. Quer dizer, então, que quando você fala sobre o cocô, quando você identifica como é que é, tanto o padrão de quantas vezes vai ao banheiro, né? Como é que acontece isso, se demora, se é rápido, a aparência, a textura, a cor. Se afunda, se boia. Tu já sabe ali o que está acontecendo. Isso é um sinal de que algo pode não estar tão legal. Sim, sim. Dá um exemplo. Um cocô que despedaça, né? Um cocô que é mais mole, aquoso, que não é aquela diarreia, mas um cocô que despedaça. Vai ter uma intolerância, por exemplo, ou uma intolerância à lactose, ou uma intolerância a glúten, por exemplo, tá? Mas aquilo ali tá me dizendo que o corpo não está conseguindo absorver os nutrientes. Entende? Interessante que tu tá falando, eu tô pensando aqui no meu cocô. A gente faz uma autorreflexão, né? E um cocô, por exemplo, muito seco. É um cocô que ficou parado no intestino grosso por muito tempo. E aí teve uma absorção muito maior dessa água. Então, uma pessoa que vai ficar inchada, é uma pessoa que vai ter retenção de líquido, que vai ser uma pessoa irritada, uma pessoa que vai ser aquela pessoa inflamada, em todos os sentidos. Né? Enfesada. Então, desde o cabelo, é uma pessoa que vai ter uma queda de cabelo, que não vai ter um cabelo brilhoso, que não vai ter um cabelo bonito. Uma pessoa realmente mal-humorada, porque está absorvendo toxinas. Então, isso vai ter um impacto imediato na estética e na saúde mental dessa pessoa. E nós, mulheres, a gente sofre mais com isso, porque a gente tem variações de hormônios. É isso que eu queria falar. Eu percebo em mim, sabe, Mari? Quando eu tô na TPM, que eu tô, por exemplo, uma semana antes de ficar menstruada, o meu cocô é diferente. Sim, o intestino solta um pouquinho, 2, 3 dias antes quando a gente menstrua. Na menstruação, menstruei, diarreia. É por conta do estrogênio, é um hormônio que age ali, tem um efeito ali no nosso intestino. Então, é natural, é normal a gente ter uma diarreiazinha durante a menstruação, principalmente no primeiro dia. Quer dizer, então, que o cocô, para quem tá em casa, identificar o cocô já é um sinal de que você pode observar se seu corpo tá indo tranquilo ou não, tá precisando de uma atenção mais especial. Sim, e isso a gente consegue no Google colocar, por exemplo, escala de Bristol. O escala de Bristol é a categorização dos cocôs. Então, vai ter lá o tipo 4, que é o cocô top, é o cocô bonito, né? Então, se você estiver dentro desse padrão, beleza, sua saúde teoricamente digestiva, tá bacana. Mas se tiver nos outros tipos, tem alguma coisa ali acontecendo. E o cocô é algo que a gente tem que fazer todos os dias? Todo dia. Você não come no mesmo horário? Você não come isso? Todos os dias, né? Então, se a gente for respeitar o nosso ciclo circadiano, nosso ritmo, né? O biorritmo natural, o horário de fazer cocô é de manhã cedo, entre 5 e 7 horas da manhã. Acordei, fiz cocô, porque eu liberei todo o meu intestino, liberei o meu órgão digestivo para receber um novo alimento. Esse horário é o top das galáxias para fazer cocô. Então, tu não precisa fazer mais de uma vez ao dia, tu precisa fazer todos os dias no mesmo horário. Uma vez ao dia.
Uma vez ao dia já tá ótimo. E que seja no mesmo horário que nem um reloginho. Sim. Isso a gente educa também, porque tem gente que sai correndo de manhã e não dá tempo, e aí vai fazer cocô à noite. Então, a gente tem algumas técnicas na alimentação para estimular que esse intestino funcione mais pela manhã. Mas é claro que você tem que ter tempo, né? Para fazer cocô, a gente tem que ter 10, 15 minutinhos. E muita gente... Isso eu ouço, assim, todo dia. Eu prefiro dormir um pouquinho mais e ficar o dia inteiro com vontade de fazer cocô do que ir no banheiro logo de manhã, porque eu preciso tomar banho, preciso me arrumar. Então, é uma loucura que a gente não respeita a nossa fisiologia. A gente não respeita isso. Tu estava falando da questão hormonal. A gente passa por muitas mudanças físicas e emocionais durante a nossa vida, né? E eu acho que quando a gente vai entrando nos 40... É uma idade, para mim foi uma idade, para mim foi uma idade maravilhosa, assim, de liberdade, de identificação, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, ele é um marco. Sim. Ele é um marco não só nas questões emocionais, mas também nas questões físicas, né? Sim. E fisiológicas, acredito eu. Tem alguma forma da alimentação influenciar positivamente no humor, por exemplo? Claro, 100%. E isso a gente chama de biohacking, né? O biohacking é a gente dar uma hackeada no nosso organismo, é a gente entender que tá virando a chave. Naturalmente, a partir dos 40, a gente começa a ter um declínio hormonal, isso é inevitável. Faça você exercício, tenha uma alimentação. Né? Claro que não é, fiz 40 hoje, comecei. Amanhã cair amanhã. Dispensa, né? Mas a gente tem. Então, a gente tem que entender, a gente tem que observar o nosso organismo. E entendendo, a gente vai usar a alimentação a nosso favor. Tem alguns alimentos que são fundamentais para a mulher depois dos 40. Gergelim, que a gente não dá valor, mas o gergelim... Eu adoro. Torrado, pode? Pode, torrado, branco. Torrado na salada. Em cima da saladinha. O grão de bico e o inhame, eles são ricos em hormônios naturais que vão ajudar a modular os sintomas de menopausa. Então, a gente precisa trazer isso para nossa alimentação e não precisa comer toneladas, mas a gente precisa de doses e não precisa ser todos ao mesmo tempo. Hoje eu comi gergelim, amanhã eu como inhame, amanhã eu como grão de bico, não tá tudo bem. Mas a gente precisa trazer esses alimentos para o nosso dia a dia. Eu falei desses 3, mas tem um monte de outros, né? E tem suplementos também específicos para a mulher de 40 anos. Tipo qual? Coenzima Q10. Eu ia falar isso. É fundamental, porque a gente tem um cansaço maior. Né? É claro que tem toda uma rotina de vida, a gente tem multitarefas, né? Nós somos mulheres multitarefas, mas a gente se cansa mais. A gente tem... Não tem mais aquele mesmo pique, né? Energia, não dá. O corpo não responde da mesma forma. Às vezes a cabeça quer, mas o corpo não vai junto, não acompanha. Então a coenzima Q10 e o NAD, eles vão agir na nutrição celular de mitocôndrias. E hoje a gente sabe que as mitocôndrias são as célulazinhas responsáveis pela geração de energia. Lembra lá da biologia? Sim. Mitocôndria é a nossa moeda de ATP, de energia, né? E a gente vai meio que deixando isso na reserva, igual o carro, quando vai baixando ali o tanque de gasolina. Então, a gente vai terminando com essas nossas reservas energéticas. Então, a gente coloca a coenzima Q10 e NAD na alimentação, na forma de suplementação. E aí, a gente consegue voltar a ter um pouco mais de energia. É interessante, Mária, tu tá trazendo essas questões. Eu vejo muito isso dentro da comunidade. Tipo, ai, Lu, não consigo, não tenho ânimo, não tá dando pra mim, eu não tô conseguindo manter a rotina. A gente sabe que eu brinco muito com elas que até os 30 você tá subindo uma ladeira. É uma ladeira de vigor, é uma ladeira, né, de massa muscular, é uma ladeira... Quando chega 30, tá em cima da ladeira. Sim. Começa a descer a ladeira. 40, desce mais rápido. 50 vai mais rápido. 60 vai mais rápido. E aí a gente vai ladeira abaixo. Sim. Mas a alimentação, ela é uma forma que a gente tem de agir naquilo que é natural. Se a gente for parar para analisar, Mari, o que a sociedade nos ensina, ela não nos ensina a prevenir. Não. Ela nos ensina a remediar, né? Então, eu tô com alguma coisa, eu vou aqui atrás do remédio. Sempre. Né?
Mas a gente deveria ser educado para prevenir. Sim, sim. Nossa cultura não é de prevenção, né? E, as minhas pacientes só vão procurar nutrição também quando já passaram por médico X, Y, Z e os médicos não deram conta de resolver os problemas, então elas veem a nutrição como solução do problema. E isso eu ouço também todo dia. Olha, eu já não sei mais o que fazer, você é minha última opção. Eu falo, gente, né, vocês poderiam ter feito isso há 10, 20 anos atrás para não chegar no nível que está. E culturalmente, se a gente for analisar o termo dieta, ela traz o sentimento aversivo para a maioria das pessoas. Sim. As pessoas não conseguem entender que dieta é aquilo que elas fazem todos os dias, né? Então, assim, cara, eu vou ter o quê? Uma dieta adequada, uma dieta balanceada. Dieta não é restrição. E culturalmente, eu acho que o papel da nutrição também é reeducar essa galera. Pois é, e eu falo assim, eu não sou dietista. Minha função não é ser dietista. Eu não vou ser prescritora de dieta. Eu sou promotora de saúde. É diferente. Eu sou nutricionista, então eu vou te nutrir. É isso. É essa a minha função. Isso eu falo todo dia também. Porque aí elas chegam, né, nos 40, aí bate aquele desespero, olhou no espelho, tá caindo, não tá legal. Querem voltar 10 anos atrás em um mês. Então querem dieta X, Y, Z, dieta que deu certo do pra milagre. fulana. E aí eu falo, não, gente, eu não sou dietista, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou nutrir, eu vou modular o seu intestino. Porque elas não chegam, Lu, só com questões de emagrecimento. Sim. Vem com um pacote inteiro. Na verdade, o sobrepeso ele é apenas um dos sintomas, né? Tem muito mais coisas ali dentro. Né? Tanto é que minha consulta de primeira vez demora 2 horas. Nossa. Eu não consigo. Meu marido briga, falou assim, não vai ganhar dinheiro assim. Eu falo, mas eu preciso dar atenção plena para aquela pessoa, porque ela vai sair de lá e eu vou ser mais uma. Eu não quero ser mais uma. Eu quero que ela entenda o que está acontecendo para ela conseguir daqui a pouco andar com as próprias pernas. Né? Entender essa mágica da nutrição, que é isso que vai realmente dar certo. Se a gente tivesse uma alimentação certa, a gente não precisaria de remédio. É isso. Né? E aí eu vejo também que tem muita coisa que corre contra. Por exemplo, as pessoas irem atrás de atalho. A gente está sendo educado para isso. É tudo muito rápido. As pessoas querem tudo muito rápido. Ontem, por exemplo, foi lançada uma rede social nova. Ah, é? Ó, tá vendo? Não tô nem sabendo. Tá perdendo tempo, Mariana. Tu não tá nessa rede social nova? Não entrei ainda. Né? Ainda não entrou. É pra competir com o Twitter. Então, assim, ela em 7 horas já bateu não sei quantos milhões de usuários. Né? Ela começou ontem. Então, assim, é tudo muito rápido. O que eles fizeram? Eles pegaram, Titio Zucchi pegou, botou uma rede pra competir com o Twitter, interligou com o Instagram. Na hora que tu entra, todos os teus seguidores do Instagram vão pra lá. Migram automaticamente. Migram tudo automático. Então, é tudo muito rápido. Tá todo mundo encantado com a rapidez. Então, assim, a gente tá sendo educado pra cada vez ser mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. E assim, as pessoas vão em busca sempre de quê? De atalhos. Por isso que não dá tempo de fazer cocô. E foge. E isso bate de frente com a questão da saúde. Sim. Porque não é isso, não existe atalho. É justamente existe processo, o contrário. Né? Existe processo, não existe atalho. Então, assim, eu brinco muito quando eu digo que se você não arranjar um tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Tempo e dinheiro, né? Que ela vai vir. Se não tem tempo e dinheiro para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença. Exatamente, porque ela vai vir. Sim. Né? E aí, o que eu vejo? Falta um pouco de consciência das pessoas. Então, qual é o mundo rápido? Outro dia eu fui no McDonald's com o Pedro Emílio. Não briga comigo, Mari. Fui no McDonald's com o Pedro Emílio. Quando eu cheguei no drive, a moça perguntou assim, você não quer participar da promoção? Você vai escanear o QR Code. Se não chegar em 60 segundos, você ganha um Big Mac. Pedro olhou pra mim e disse, escaneia, mãe. E aí eu escaneei e a gente ficou ali no cronômetro. Pá. Não chegou em 60 segundos, eu ganhei o Big Mac. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos todo o tempo sendo estimulados para... Tudo, é rápido. tudo. É rápido. Aí as pessoas passam 20 anos nutrindo uma gordura localizada, uma pochete, e querem perder a pochete em um mês. Sim, mas né? claro. E querem que você faça milagre. Claro. E não quer pagar o preço. Exatamente. Em todos os sentidos, né? Aí chega na tua frente, eu preciso o grão de bico, mas eu não como salada. Gente, não. Nossa, mas tem que cozinhar, né? Tem que cozinhar. Tem que cozinhar. Tem que ter tempo para separar. Como é que é isso? Gente, não existe. Sim. Ou você está disposto a pagar o preço do processo para ter saúde, ou você esquece isso e vai arranjar um tempo para pagar
pela doença. Vai. É simples. E as pessoas querem soluções assim, na alimentação, por exemplo, elas querem que materialize ali um prato de comida saudável sem elas precisarem ir para a cozinha. Impossível. Né? Elas não querem ir para a cozinha, mas eu não sei cozinhar. E eu não sei fazer isso, eu não gosto daquilo. Aí você vai pegar as opções da criatura, você fica ali de mãos atadas, porque não tem opção. Aí não quer comer ovo, porque, nossa, ovo enjoa todo dia, né? Fala, mas o pãozinho francês você come há 30 anos e não enjoa, né? Tipo isso. E elas têm argumentos, sabe? Elas vão argumentando até te deixar meio birolho. Tem hora que eu falo, pois é, mas espera aí, você veio me procurar pra quê? Não é pra isso? Então vamos fazer junto, mesmo que seja devagarzinho, a longo prazo, mas que você tenha realmente uma mudança. Sabe uma coisa que eu acho também, Mari? As pessoas, elas precisam começar a entender e identificar o seu corpo, o funcionamento do seu corpo. O nosso corpo, ele dá sinal todo tempo. Grita, o corpo grita. Assim como a nossa saúde emocional também. Hoje eu estava conversando com a minha irmã no Instagram e ela falando, porque aconteceu uns 2 casos de suicídio lá em São Luís, um do amigo dela, outro da filha do deputado. Ela disse, mas eles não tinham, aparentemente não tinha nada. Eu falei, tinha. A questão é, a gente não está preparado para olhar o sinal do outro, porque na verdade a gente não está preparado nem para olhar o nosso sinal. É isso que eu ia falar, a gente não consegue nem olhar pra gente, que dirá pro outro. A gente não conversa, a gente não dialoga com as nossas emoções, a gente não sabe as nossas emoções, a gente não para dar atenção àquilo que a gente está sentindo, imagina do outro. E a mesma coisa acontece em relação ao alimento. Por que eu vou te dizer isso? Eu vou citar ela aqui, ela vai assistir, porque eu vou mandar ela assistir isso aqui. Marluce, lá da nossa comunidade, ela se queixou do corpo dela, que ela não estava conseguindo o resultado, tal. Fui montar o grupo do desafio do 30 dias intensos lá dentro. Falei para ela, Marluce, esse teu estômago alto bem aí, não é gordura, é alguma alimentação que está te inflamando. Vamos começar a identificar, porque isso aqui não é normal. Tá dilatado. Tu tá comendo alguma coisa que tá te inflamando, tá te fazendo mal. Não sei o que. Ela entrou, começou a fazer a dieta que tu mandaste. Papa. O estômago dela sequinho, Mari. Teve uma segunda-feira ela me manda uma foto, estômago dilatado. Falei assim, o que foi? Ela disse, eu comi pudim, tomei vinho e comi uma lasanha. Falei assim, então pronto. Ou é a lactose ou é o glúten. Sim. A gente já sabe que uma das 2 coisas tu não pode comer. Vamos fazer o seguinte, corta tudo. Deixa o teu estômago voltar a ser o que era, porque tu vai sentir que ele vai voltar a ser o que era, né? Pra gente poder identificar o que é, e tu precisa cortar. Porque aí o que tá aparentando é que tá te fazendo mal. Se externamente tá isso, internamente, amiga, eu não sei o que tá acontecendo dentro de ti. Sim. Né? E é interessante, isso precisa uma pessoa vir de fora pra identificar uma coisa no corpo dela. Como é que ela não conseguiu perceber? Gente, eu fico mais pesada, porque não é só a barriga dilatada. Com certeza ela deve ficar empachada, né? Constipada, com refluxo, ou mal-humorada, alguma coisa mais acontece, não é só barriga que enche. O problema aqui é que a gente normaliza a coisa ruim. Né? A gente acostuma e acredita, mas sempre foi assim. Eu nunca fiz cocô todo dia. Eu sempre tive estômago alto. E isso eu também escuto todo dia. Isso mesmo, Mari. Você fala assim, se a criatura não está conseguindo entender que o corpo está gritando, dor de cabeça. Mas eu tenho dor de cabeça todo dia. Gente, toma remédio todos os dias e acredita que isso seja normal. Entende isso? Perfeito. E aí você vai começar a perguntar como que é a rotina. Eu tomo 6 cafezinhos. Mas são 6 cafezinhos. Aí você fala assim, mas esse café tá te fazendo mal? Não, mas eu sempre tomei. Eu falei, você sempre tomou e sempre teve dor de cabeça. Sempre te fez mal, amiga. Entende? E as pessoas não enxergam. Tem que desenhar realmente para elas entenderem. Isso também, se a gente for analisar, ele também é um padrão social. Total. As pessoas acreditam, elas confundem, né? O comum com o normal. É comum, amiga, mas não é normal. Exato. Né? E as pessoas, elas são treinadas para viver no comum. Sim, todo mundo faz, não é? Todo mundo faz uma coisa errada.
tá tudo bem. Exatamente. É isso. Eu entro um mês devendo. Mas espero outro mês para quitar. Mas todo mundo é assim. O brasileiro é assim. Tá todo mundo desse jeito. Sim, mas isso não é normal. Sim. É comum. E até mastigar. As pessoas não têm tempo para mastigar. Comem na frente do computador. Comem trabalhando. E isso é tão óbvio. É tão simples. Que a gente precisa falar. Você tem que desligar o computador. Você tem que mastigar. Você tem que colocar... Estar presente naquele momento, né? E são coisas simples. Elas saem do consultório com prescrição de como beber água, de como fazer cocô, de como dormir no horário certo, sabe? Voltou pro beabá. Pois é. Mas a gente precisa hoje de comprovação científica para isso, né? A gente falou na outra vez, né, que foi comprovado cientificamente que andar descalço faz bem. Então, se o cientista comprovou, agora a gente vai andar. Agora sim. Né? E a gente esqueceu de aprender com a natureza. A gente esqueceu de olhar um pouquinho para os nossos antepassados, perfeito, né? Mari, perfeito. É interessante que a gente está dando uma formação de emagrecimento emocional e lá no módulo das emoções, eu sugiro para elas o cardápio emocional. O que é o cardápio emocional? É estar presente para o momento das refeições. É botar uma mesa bonita, não precisa ser cara, mas é ali, preparar aquilo, sentar, contemplar, mastigar, sentir o sabor, perceber a diferença entre os sabores. Porque eu digo muito, o meu prato, ele só tá cheio se o que tiver em volta dele for muito vazio. Né? Porque se o que tiver em volta dele tiver cheio, não tem necessidade de eu encher o prato. Sim. Então, por que eu encho o prato? Porque o que tá fora tá muito ruim, tá péssimo. Eu preciso... Né? Eu preciso preencher de alguma coisa aqui. Só que a gente não fecha o vazio do peito como tapa o buraco do estômago. São coisas distintas. Um é com a refeição e a outra, né, é com o equilíbrio emocional. Então, é bem diferente. E é interessante quando tu traz isso, porque mais uma vez eu vou voltar porque a gente está aprendendo. Parece assim, o certo é aqui, esse caminho, e a gente aprende a vida toda esse outro caminho, que é o caminho errado, né? Com certeza. Então, as pessoas, nós mulheres, a gente tem um papel social gigantesco. A gente está numa guerra infinita, né? É uma guerra contra o feminicídio, é uma guerra contra os relacionamentos abusivos, é uma guerra para mostrar nosso real valor, é uma guerra para mostrar que a gente é capaz, que a gente é responsável, a gente precisa ser mãe, ser linda, ser cheirosa, tá maquiada, tá com a unha bem feita, ser magra, ser educada, eu não posso falar palavrão, eu tenho que saber me comportar, eu tenho que saber andar de salto, eu tenho que saber estar todo o tempo organizada na minha vida. Né? Cansa. Sim, cansa. Né? Cansa. Né? E aí é tudo muito correndo, porque a gente tem uma necessidade pra gente mesmo e pro outro, né? De estar sempre tendo que provar. É uma guerra com a gente. Todo tempo eu tenho que provar, eu tenho que provar, eu tenho que provar. Então, até nas questões das refeições, é muito rápido. E a gente tá brigando com o filho, falando mal do marido, o cachorro tá latindo, né? É uma guerra nesse horário das refeições e a gente não consegue se conectar com aquele momento. Alimento. Tu sabe o que eu comecei a fazer, Mari? Tem mais ou menos uns 4 meses isso. A única refeição que eu faço questão de estarmos todos à mesa é o almoço, porque tem que ter pelo menos uma. Sim. Né? Os meninos, eles vão para... Eu treino em jejum, 7 horas da manhã, eu dou treino em jejum. Os meninos, eles vão para a escola, eles tomam café. A gente não senta junto porque eu tô dando treino nessa hora. Mas na hora do almoço é a hora onde todos estão ali, né? E é só quando todos sentam à mesa. E aí a gente faz assim, cada dia um faz a oração. Então um dia é Miguel, outro dia sou eu, outro dia é Pedro Emílio, outro dia é Pedro Lucas e assim vai. Sim. E depois desse momento de oração é que a gente vai se alimentar. E o que eu percebi com isso? Que aquele momento de oração é o momento de um estado presente. Sim. A gente conecta, né? Que já faz a gente comer menos. Sim. Entende? Porque já deu um alimento na alma. Na alma, exatamente. Já muda. Sim. Então, assim, comer no trânsito, comer em pé, comer de qualquer jeito, ou não ter horário para comer, é o mesmo que tá contribuindo para tua doença. Com certeza. Porque a tendência é tu comer ou comer na frente do celular ou de uma televisão, você não tá conectado com o alimento. Então, você pode comer mais ou comer coisas que não vão te nutrir fisiologicamente. E quando a gente come dessa forma, quando acaba a refeição, falta alguma coisa ainda.
ainda. E aí a gente vai em busca do doce. É isso. Porque o doce chega rápido lá no nosso cérebro, né? Porque tu nem te conectaste com aquele momento, né? Pois é. Então, é muito comum as mulheres, principalmente, terem essa vontade, essa necessidade, né? Nem vontade, é necessidade realmente do docinho. Porque não comeu de forma correta, não esteve presente, não mastigou, não estava ali conectada com esse alimento. Então, vai dar vontade de comer o doce porque realmente está faltando alguma coisa. E o doce, ele realmente age ali, né? Sim. Ele te dá aquilo que tu precisa. Sim, ele te engana. Mas o preço é alto, né? Sim, porque no dia seguinte você vai querer, no outro dia você vai querer. E às vezes à noite, né? À noite é o horário que as pessoas mais têm dificuldade. Porque dá aquele vazio. Durante o dia, a gente tá trabalhando, levando filho, fazendo um monte de outras coisas. Chega à noite, é você com você mesma. Chega à noite, não tem fuga da realidade. Ou você fica ali no mundo virtual para esquecer ou para abafar, né, os sentimentos. E aí, quando você se depara com você mesmo, você não tem o que preencher, vai em busca do aconchego nutricional. E é interessante isso, nessa sequência de lives que eu fiz semana passada, eu fiz uma live com uma aluna nossa, lá da comunidade, e ela disse assim, a seguinte frase. Quando dá noite, ela falou isso, eu mando todo mundo dormir, e aí eu vou comer alguma coisa gostosa na frente da televisão. Geralmente é uma cremogema, né? Ou seja, ela voltou pro paladar infantil. Sim, porque conecta uma sensação boa. Exatamente. De aconchego. Segurança, aconchego. E é legal quando a gente começa a identificar para que eu tô usando alimento. Peraí, qual é o significado desse alimento? E eu digo muito isso, Mari. Eu tive 2 mães, né? A minha mãe biológica, que faleceu dia 28 de janeiro, e a minha mãe de criação, que era a irmã mais velha do meu pai, que todas as férias eu passava com ela. Eu passava o dia com ela, que a minha mãe dava aula na UFMA o dia todo. Minha mãe me pegava na casa dela 10h30 da noite todos os dias, que era a minha segunda mãe. Uma faleceu dia 28, a outra faleceu dia 1º. Nossa. Então, assim, órfão duplamente. Fiquei rápido. E essa minha segunda mãe, ela tinha um hábito de todos os dias, quando eu dormia na casa dela, eu dormia na cama com ela. Ela me acordava com pão, massa fina de frigideira. Delícia. Sabe, de frigideira, manteiga e frigideira. Era o pão e um Nescau de leite com bolinha. Então tinha que ter a bolinha do leite. Antigamente tinha mais bolinha. Hoje eu não consigo mais fazer essas bolinhas. Mas tinha um Nescau com bolinha. E ela me acordava com esse pão, com esse Nescau. Só que esse pão e esse Nescau, para mim, não significavam um alimento que ia me nutrir no café da manhã. Significava amor, carinho, cuidado, afeto, né? E eu lembro, quando eu tinha uns 12 anos, a minha avó estava na UTI internada. Ela teve um AVC, um derrame, e ficou internada. E a minha mãe foi para lá, acampou na UTI e tudo. E nessa época eu peguei sarampo. Nossa, tudo junto e misturado, né? E foi a minha segunda mãe que cuidou de mim. E eu lembro muito dela me dando pão. E ela molhava... Minha boca ficou machucada do sarampo. Nossa. Então ela mergulhava o pão no Nescau e vinha com o pão molhadinho pra ser mais fácil de engolir e tal. Porque a garganta tava daquele jeito. E é interessante isso. Porque, ó, presta atenção, Mari. Olha como a gente funciona. Eu não compro pão. Meus meninos não tomam Nescau. Eles tomam no trem ou sustagem. Eles não tomam Nescau. Leite lá em casa a gente também não usa, mas eu tenho leite ninho em casa, eu tenho Nescau em casa, não falta. E quando eu me percebo sentada à mesa fazendo pão de frigideira, eu me conecto. Na verdade, eu já tô com saudade. Sim. É uma forma de aliviar a minha saudade, a minha dor. Sim. É comer o pão. E é interessante isso, porque quando eu comecei a identificar isso, eu comecei a perceber que eu tinha outras formas de acalentar a minha saudade, a minha dor, né? Ou escrevendo, publicando, olhando foto. Fazendo uma meditaçãozinha ali, ou fazendo uma prece, né? Exatamente. Não que hoje eu não coma o pão. Sim. Eu como. Mas antes eu comia 3, 4. E comia assim com aquela sensação, às vezes, de... Que não vai encher. Sim, aquele peso no coração. Isso, eu preciso de mais, eu quero mais disso. Sim. Né? Essa necessidade do querer mais disso. Porque, na verdade, não era o querer mais o pão. Era querer elas de volta. Exatamente. Então, como eu não tenho elas de volta, era o pão. Sim. E hoje eu já consegui identificar isso e disse, nossa, não é isso, né? Eu preciso usar de uma outra maneira para acalentar a minha dor.
E é interessante porque eu acredito muito que as pessoas, elas devem, todos nós eu acredito que tem um alimento que seja gatilho, né? Sim, e tá tudo bem também, né? Isso. A gente só precisa identificar um momento. Sim, faz parte, né? Lembra que eu falei pra você que eu passei 16 anos no Maranhão e quando eu vinha pra Campinas, na casa da minha mãe, eu precisava do cuscuz paulista. Mas eu comia cuscuz uma vez. E é saber comer, né? Isso. Comi, ai que delícia. Pronto, tá bom, estou satisfeita emocionalmente e acabou. Passou, né? Passou. É. Eu fiz a função do comer emocional naquele período. E depois a gente guarda e segue a vida naturalmente, né? Mas voltando um pouquinho que você estava falando, você precisou olhar para você, né, Lu? Isso. Você precisou entender. Para identificar onde é que estava vindo. Mas você teve que despender tempo, Isso. energia, Isso. né? E autoconhecimento, que é o fundamental nessa história toda. Né? Isso. É que dói quando a gente identifica, né? Você fala, poxa, ela não vai voltar mais. E não é o pão que vai me suprir. Exatamente. Então, isso aí é um outro luto, né? Não sou psicóloga, não tenho nada. É isso mesmo, tá? Mas eu vejo isso todos os dias, que não é aquilo ali que vai conseguir preencher o vazio. Mas as pessoas são apegadas. Né? Elas não querem deixar aquilo, porque às vezes são crianças, não quero, eu quero ficar assim. E aí você não consegue ajudar uma pessoa que não está disposta a mudar, a se autoconhecer. Não é nem mudar hábito, porque essa mudança de hábito ela vai acontecer naturalmente quando você tomar consciência de que aquilo ali não está te fazendo bem. Perfeito, é isso mesmo. Né? É um processo. Sim. É um processo que acontece naturalmente e sem dor. Sim. Né? As pessoas acham, mudar o hábito, meu Deus, eu vou sofrer. Não. É sem dor. Mas ele vem junto com o autoconhecimento, né? É que hoje essa dor emocional, ela justifica muitas coisas erradas que a gente faz, né? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, então eu tô meio com um cartão verde para fazer aquilo. Já posso contar uma historinha, porque eu tenho uma justificativa para isso. Exatamente. Né? Então, e não é isso. Né? Então elas usam desse argumento para poderem continuar errando. Exatamente. E o corpo, ele vai sentir cada vez mais. Porque a gente não envelhece só por fora, eu sempre falo. Por fora a gente põe botox, a gente põe um preenchimento. Cabelo. Mas dentro não dá pra gente dar um tapa, não dá pra gente enganar. É isso mesmo. E aí começam a aparecer as doenças realmente, né? Aí vem uma pressão alta, vem uma glicemia alterada, vem um colesterol, ou veio um problema de tireoide, uma tireoidite de Hashimoto. E aí, mesmo assim, o corpo tá falando, tá gritando. E na medicina Ayurveda, por exemplo, a gente faz conexão dessas doenças com os nossos sentimentos. Sim. Então, tá acontecendo isso, a gente consegue fazer uma leitura do que tá acontecendo emocionalmente. A raiz emocional daquilo ali. Exatamente. Top. Então, essa nova forma de tratamento, né, mais integrativa, mais globalizada, às vezes não é toda pessoa que está no momento de ser tratada. Preparada para isso, né? Porque é literalmente esfregar na cara, você tá vendo? Você que tá fazendo isso com você, não sou eu, não é o médico, não é o personal, não é ninguém que vai tratar. E Perfeito. As pessoas vão atrás da Nutri, da personal, pra gente solucionar o problema. Né? A gente precisa trazer soluções. E quando a gente não traz essas soluções, a pessoa fica, não é magoada, mas fica meio chateada com o profissional. E aí começa a pular de profissional em profissional. Porque, na verdade, aquilo ali é só um sintoma, né? Exatamente. A origem é que precisa ser vista e revista de tudo. É isso mesmo. Mari, me diz aqui uma coisa. A mulher com 40 anos... ela vai perdendo várias coisas, né? Capacidade física. Até o juízo, né? A paciência. Né? A capacidade física, ela vai perdendo massa muscular, né? E isso altera várias coisas, dentre elas a questão do libido. Né? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Existe alguma forma da alimentação contribuir positivamente? Libido. Quais são os alimentos, assim, que essa galera pode estar usando aí para dar um up, né? Eu falei lá daqueles 3, né? Sim. O gengibre, a linhaça e o grande bico. E falei do inhame também, né? Foi. Esses 4, eles são ricos em fito-hormônios. A gente falava muito da soja anteriormente, né? Que ela também ajudava nessa produção de hormônios. É verdade, o problema é que a nossa soja aqui no Brasil, ela é transgênica.
Então, ela acaba trazendo benefícios, mas em relação aos malefícios, não é tão interessante. Quando bota na balança, não faz muito sentido. E tem um chazinho ótimo, agora eu vou contar pra você. Eita! Simbora! Um up aqui. Vamos fechar o ouvido do marido, porque senão ele vai querer que eu faça esse chazinho todo dia. É super simples. Calma. Peraí. Pega a caneta, papel, que agora eu vou dar pra vocês a receita infalível, ó, pra dar um up. Super simples. Cavalinha com hibisco, gente. Olha. Gente! Não, eu posso te dizer, Mari, uma coisa. Quando eu competia no fisiculturismo, eu tomava cavalinha com hibisco misturado que era diurético. E eu pensava que era porque a testosterona tá lá no topo. Ah, entendi. Tá vendo? Por favor, me dá 10 quilos disso aí. Então, como é que faz? Uma colher de cada? Então, pega 1 litro de água, tá? Uma colher de sopa, daquela de que a gente come sopa, tá? Não é aquela colher desse tamanho de servir arroz, ok? É a colher de comer normal. Isso, beleza. Uma colher de sopa de cavalinha e uma colher de sopa de florzinha de hibisco. Tá, o hibisco em flor. Em flor. Que a gente encontra em qualquer lojinha de produtos naturais da esquina. Isso tem validade? Tem? Porque eu tô lembrando que eu tenho um hibisco lá em casa há anos, certo? Melhor jogar fora, né? Era bom, né? Ah, entendi. Já quero dar hoje, gente, vocês ainda não entenderam. Mas tudo bem, já entendi. E aí a gente vai fazer uma infusão, tá? Eu quero que tu fale sobre isso, que tu falaste lá na live a diferença. E eu quero pra ficar bem claro aqui, direitinho, vai. Pronto. A infusão é a gente ferver a água, colocou lá na chaleirinha, na panela, lá no fogo. E quando começa a formar as bolinhas... Tá, começou a ferver, desliga, coloca o hibisco, coloca a cavalinha, tampa ali com um pratinho em cima, 15 minutos depois pode tomar o chá. Pode coar? Deve, né? Senão você vai colher aquelas... Né? Ninguém não, merece. porque aquele suco detox eu tomo sem coar, que é pra me dar mais saciedade. Sim, e aí tem outra função, né? O suquinho detox, que é limpar realmente o intestino. Beleza. E esse chá... Aí eu fiz 1 litro. Fez 1 litro. E aí, teoricamente, são 4 xícaras de 250 E eu posso tomar ml. 1 litro no dia? Pode. Só não pode guardar de um dia pro outro. Beleza. Porque todas as substâncias fitoquímicas, elas são voláteis, então elas vão embora. À medida que vai passando, elas estão indo embora. Isso. E é interessante que a gente tome o chá morninho. Ah, tá. Eu ia te perguntar isso. Eu não posso botar na geladeira? Então, até pode, mas o nosso organismo, para chegar na temperatura do nosso corpo, ele precisa de processos digestivos. Tu falaste sobre isso também, né? Então, o chazinho terapêutico com funcionalidades terapêuticas é morno e sem açúcar. A gente toma chá gelado porque a gente mora num país quente pra dedéu, né? Mas o chá terapêutico com funções de terapia é para ser tomado morno e sem açúcar. Tá, eu tomava ele gelado. Eu tomava errado. Tá, então vou coar, vou deixar ele em temperatura ambiente ali e tal. Dei uma esfriadinha, eu já tomo e vou deixando ele em temperatura ambiente. Sim. E não precisa tomar uma xícara de uma vez, sabe? Deixa ali, toma um golinho, dá uma volta, toma outro golinho, toma uma volta, toma outro golinho. É claro que não é pra gente substituir a água, não, tá? Sim, claro. A água, ela é fundamental, ela não entra na matemática, esse chá não entra na matemática da água. Ok? E assim, a gente não toma um chá por longa data, tá? Tá, era isso que eu ia te perguntar também. Pois é interessante que a gente tome depois dos primeiros 15 dias da menstruação. Menstruei hoje, aí esses primeiros 15 dias a gente tá, né? Lá em cima. Tá tudo funciona. Né? No 15º dia, começa a dar aquela... Oh, meu Deus! Começa a dar dor de cabeça, preguiça. Ai, não tô bem. Ai, tô mandando as coisas. Isso. Aí começou, né? Fez uma tabelinha lá, sentiu que tá entrando no 15º, 16º dia, começa a tomar o chazinho. Isso vai ajudar... não ficar com retenção de líquido. Bom, eu ia te falar sobre isso, né? Porque ajuda muito. Muito. Não fica com aquela sensação de pernas cansadas. Pesada. E nem de mastalgia, que é a dor na mama, que às vezes a gente não consegue nem colocar o sutiã de tão... Deitar de bruço. Sim. E aí... Tomou esses 15 dias, menstruei, pronto, parou. Aí faz essa pausinha de 15 dias e volta a tomar no 15º dia novamente, tá? Tenho certeza que Miguel vai ser pra comprar isso amanhã. 2 quilos. Peraí, por favor, vamos fazer um estoque aqui. Entendeu? Massa, legal. E são coisas baratas, assim, a gente não precisa de suplementos, né, ultra, mega caros, e a gente consegue extrair isso da natureza. E claro, juntar uma alimentação anti-inflamatória também. Não adianta tomar chá
chá de hibisco e comer McDonald's. Não adianta tomar chá de hibisco e tomar Coca-Cola e tomar café. Então, tudo é uma harmonia. Eu preciso ter as coisas boas, mas eu também preciso tirar as coisas ruins. Legal. Não adianta a gente sujar e limpar. Não é igual Tá casa. compensando daqui e dali, né? Não. Mari, tu falaste agora da Coca-Cola. Vai. Tu falaste agora da Coca-Cola. Eu vi um vídeo no Instagram que um rapaz pegou uma Coca-Cola normal, uma latinha, botou numa frigideira e ferveu ela. Aí ficou aquela pasta. E ficou uma crosta, assim, um plástico, né? E ele pegou uma Coca-Cola zero, fez o mesmo procedimento, não apareceu nada. Sem apologia, né? Já vi vários vídeos de pessoas falando que a Coca-Cola zero, pessoas até defendendo a Coca-Cola zero e tal. É óbvio que eu acredito que a gente não deve defender nada que é industrializado, ponto. Com certeza. Ponto. Quando eu treinava, quando eu competia no fisiculturismo, uma das coisas que eu poderia usar pré-competição era a Coca-Cola zero. Então, por exemplo, eu vinha de um processo de desidratação, né, na semana. Eu lembro que uma das competições a gente tomava 10 litros de água no dia, 7 no outro, 5, até zerar, né? E esse processo. E eu lembro que um dia eu tava muito desidratada, uma dor de cabeça, o olho fundo, aquela coisa assim. E era assim, um dia pra competir, tava na pesagem, eu tava com muita dor de cabeça, sem vontade pra nada. E eu mandei uma mensagem pro meu treinador e ele disse assim: toma uma lata de Coca Zero. E aquela Coca Zero me salvou, sim, parecia assim que eu tava... Ai. E aí eu quero que tu me diga se a diferença para as questões nutricionais de emagrecimento e a diferença na questão de saúde, porque é diferente, né? Nem tudo que é fit é saudável. Com certeza. E isso é legal as pessoas saberem. Sim. Porque eu vejo várias pessoas no Instagram, vou fazer aqui uma receita fit, aí enche de pasta de amendoim com doce de leite, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Vai pensar o quê? Não, isso que emagrece. É pasta... Açaí emagrece. Gente, açaí não emagrece. Por favor, meninas, é calórico pra caramba, né? Assim como a pasta de amendoim. Assim como a pasta de amendoim também, assim como o doce de leite, né? Sim. Então, assim, existe uma diferença entre o que é fit e o que é saudável. Eu queria que tu explicasse um pouquinho dessa relação. Tá, só um parênteses aqui, a pasta de amendoim, por exemplo, é altamente inflamatória do intestino. Olha isso. Tá? Então, não vou ficar falando de pasta de amendoim, mas cuidado com pasta de amendoim. Bom, depois a gente pode abrir um parêntese para falar mais da pasta de amendoim. A Coca-Cola que tem açúcar, ela sofre uma caramelização. Assim como a gente vai fazer um açúcar derretido para fazer um pudim, a gente não carameliza. Quando a gente desidrata a Coca-Cola, o que sobra é o açúcar. Então, carameliza. Então, aquilo ali é real. É açúcar, tá? Fica aquela gororoba realmente, que é a parte do carboidrato do refrigerante, tá? A Coca-Cola zero não tem esse açúcar, mas tem um turbilhão ali de substâncias industrializadas. O que acontece? A Coca-Cola tem um componente que hidrata, ela chega na nossa corrente sanguínea rápido. Ela tem, vamos colocar entre aspas, um pH que consegue hidratar a gente mais rápido, ok? Mas isso não é bom, isso não é pra gente ficar usando. Muitos dos meus pacientes que são maratonistas, no meio da prova, tomam uma Coca-Cola, porque, chega realmente rápido. Tem eletrólitos. Entendi. Eletrólitos, fugiu a palavra, agora veio. É um Gatorade Power. É um Gatorade high-tech. Com uma cafeína. Exatamente. Então, ela acaba te dando uma energia, mesmo que não tenha açúcar. Entendeu? Entendi. Mas isso não é ela bom tampa o buraco, mas ela traz outro. Sim. Aí se a gente for falar dos malefícios, né, tem uma lista ali imensa desses malefícios em relação ao refrigerante. Não só da Coca-Cola, mas do refrigerante, por conta dos adoçantes artificiais. Essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, saiu aí na imprensa falando da proibição ou dos malefícios do aspartame. Eu não sei se você viu. Não vi. Foi recente agora, falando que aspartame, beleza. Aspartame faz mal? Faz. Mas aí a gente vai pegar o estudo que está falando que o aspartame faz mal. Eles fizeram uma experiência com ratinhos de laboratório, claro, né? Porque a gente não pode fazer isso em humanos. Sim. E aí deram doses equivalentes, assim, 300 ml de adoçante por dia. Lógico que vai fazer mal.
pro ratinho. Então, gente, eu não tô falando bem do aspartame, não é isso. Mas a gente tem que saber como que a gente deve ler esse estudo, como é que a gente vai se comportar. De novo, eu não tô falando para ninguém usar aspartame, mas 2 gotas de aspartame para uma pessoa que é diabética é melhor do que ele adoçar com 2 colheres de sopa de açúcar. Você tá entendendo? Sim. Só que isso sai na imprensa, sai no Fantástico, e aí o povo não consome mais o tal do aspartame, e o aspartame é um adoçante barato, acessível para a maior parte da população, e vai se entupir de açúcar. Só que isso faz bem para quem? Para a indústria farmacêutica, porque vai vender muito mais remédio. Você está entendendo? Mesmo. Que as pessoas acabam não conseguindo interpretar o estudo. Perfeito. E aí acaba dá um birolho na cabeça. E a mesma coisa acontece com esses alimentos fit. Sim. Não, porque não, mas é fit. Aí eu tenho não sei se quando você foi no consultório, eu tinha uma caixa de rótulos de alimentos. Tinha. Eu falo, vamos pegar esse biscoito que é fit? Aí eu ensino a ler rótulo. E a gente lê rótulo do que tem mais pro que tem menos. Então, o que tem mais é o primeiro ingrediente. Tu me ensinaste isso, né? Que o primeiro nome é o que tem mais. É o que tem mais. Então, você pega um pão integral. O pão integral. Aí, esse é o primeiro ingrediente. Trigo. Farinha de trigo branca. Entendeu? Mas tá escrito fit lá. Tá escrito sem colesterol. O óleo de soja, gente, não ódio isso. Todo óleo vegetal não tem colesterol, porque o colesterol vem de produtos animais. Sim. Então tem um negócio desse tamanho assim, não tem colesterol. 0 colesterol. Margarina, né? Zero colesterol, mas é claro que não vai ter colesterol. E as pessoas se vendem, se enganam. É igual o pote de whey com BCA. É óbvio. Você já viu algum óbvio, whey? sem BCA não existe. Pois é. Então, é ignorante no fato de ignorar. Que ninguém precisa saber. Tá tudo bem não saber. E é legal que tu me ensinaste a ler rótulo, e eu leio rótulo de tudo. Sim. Inclusive do molho de tomate. E Miguel fica, poxa, tu tá perdendo tempão, cara, quero ver se aqui realmente é molho de tomate. Sim. Porque aí tu vê o rótulo, tem só ácido lante e não sei das quantas, isso que não é molho de tomate. Sim. Então eu procuro o rótulo onde tem só tomate. O que tem? Tem tomate e sal. Acabou. Isso aqui é molho de tomate. O resto não é molho de tomate. E é legal quando a gente tem essa percepção. A mesma coisa para manteiga. Creme vegetal não é manteiga. Pois é. Manteiga é manteiga. Pois é. Então, se a gente não tiver o cuidado de ter esse conhecimento, a gente acaba comprando gato por lebre. Sim. E a gente tem uma infinidade de produtos hoje no supermercado que a gente não tinha 20 anos atrás. Tipo, composto lácteo, não é leite. Não é composto leite. lácteo Tem maltodextrina. A maltodextrina é amido de milho, é maisena, né? Perfeito. Muita gente fala assim, o requeijão light é melhor. Eu falo, olha lá, o requeijão light está escrito requeijão adicionado com maltodextrina. Então, um mingau de aveia, de maisena. É um mingau de maisena que colocaram ali um pouquinho de leite. E a gente paga muito mais caro. Olha só que interessante, você falou do Nescau, você pega uma lata de Nescau tradicional e uma lata de Nescau light, tá? Lá no Nescau tradicional tá escrito assim, uma colher de sopa tem, sei lá, tô chutando, tá? 30 calorias. Uma colher de sopa do Nescau tradicional, 30 calorias. No Nescau light, meia colher de sopa tem 15 calorias. Você tá entendendo? Eles diminuíram para diminuir a porção para diminuir a quantidade de calorias. E a gente é enganado. Aí eles tiram o açúcar, beleza. E aí colocam algum outro ingrediente, tá? Até para dar um sabor, né? Sim, porque o que dá sabor, o que dá palatabilidade na nossa língua é açúcar e gordura. Já tomou um sorvete à base de água? Um sorvete sem lactose, não gosto de nada com coisa nenhuma. É água gelada. Então não traz aquela emulsificação na nossa língua, aquela sensação gostosa, sabor, o negócio. Né? E eu ia falar alguma coisa, fugiu. Volta que depois eu lembro. Tá, tudo bem. E é interessante porque a gente precisa, eu vejo muito assim, com a falta de conhecimento, acaba tendo um efeito manada. Né? Então, assim, eu vou por aquilo que a internet está me mostrando. Né? E hoje a gente tem um conhecimento na palma da nossa mão, mas se a gente não conseguir interpretar esse conhecimento, a gente não tem nada. E a gente, na verdade, a gente não tem conhecimento, a gente reproduz. Isso. Se você falou,
E aí o outro vai falar, e todo mundo... E lembra do telefone sem fio, quando a gente era criança, né? Falava uma coisa que chegava uma informação completamente distorcida. E as pessoas não pensam, não refletem, né? E vão só reproduzindo essa informação e acreditam que... E aquilo vai ganhando força mais rápido hoje. Sim. As pessoas chegam no consultório hoje, elas já sabem o que elas querem. Olha, eu quero esse adoçante, esse não sei o que, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Porque eu vi não sei aonde, porque a doutora fulana, a nutricionista não sei das quantas, falou que banha de porco pode, né? Tá, mas vamos entender para quem que é a banha de porco, não tô falando mal da banha de porco, porque hoje a gente tem que ter um cuidado também, né? Até o que a gente diz. A gente tem que ter ali uma mãozinha assim, meio devagar, porque a gente não pode falar mal, você não pode, né, distorcer, mas você tem que explicar. Educação nutricional. É isso que demora, porque eu ensino a reler rótulo, eu ensino como é que o intestino funciona. Você entendeu aí, Rafael? Por que essa consulta de 2 horas? Não reclama mais, Rafael. Ele foi meu paciente, você sabe, né? Então, não reclama mais, não. Se não fosse minha consulta de 2 horas, ó, tu não tava aqui hoje, bonito. Tá vendo, bonito? Então, é ensinar a pessoa. Na faculdade, a gente, não sei se na sua época tinha assim, se a sua namorada não faz direito, eu faço. Lembro. Aí na nutrição tinha assim, se o seu namorado não faz direito, eu faço. Se o arquiteto não te ensina a fazer a construção, eu te ensino. Aí chegava na nutrição. Não adianta fazer isso, se eu preciso te ensinar a comer. Entendeu? É tipo isso, é isso mesmo. Não adianta você ter toda essa informação se eu preciso te ensinar a comer arroz com feijão. Eu preciso de tudo isso para falar, olha, come arroz, feijão, uma carne, uma salada, que você vai estar com uma saúde. Você não precisa se entupir de whey, de creatina. É claro que isso é óbvio, que é bom. Não tô dizendo para que não é, eu também tomo. Mas não é isso que vai te fazer ter uma saúde. E é interessante como essas coisas, elas funcionam diretamente no emocional da pessoa, né? Muitas já entram para mim no privado. E aí, eu posso tomar whey? Eu disse, não, peraí, tu tem ovo em casa? Então pra que whey? Que bonito. Tu quer gastar R$400 num pote? Tudo bem. Sim. Mas é melhor tu gastar 19 numa cartela de ovo. Tem o ovo, tá tranquilo. Tem carne. Tá com dificuldade de comprar o frango, a carne, o peixe. Sim. Aí beleza, mas eu vou tomar whey pra emagrecer? Não, para. Sim. Outra dica. Vai uma dica aí pra você. Vai lá, Mari. Quantidade de proteína para nós mulheres. A gente calcula por quilo de peso também, Interessante. Tá? Então, a gente preconiza ali entre 1 grama a 1,5 grama por quilo de peso. Então, se eu peso 60 quilos, pega lá a calculadora. Peraí, deixa eu fazer. Fazer 63, que é meu peso, Mari. Ótimo. Como é? 1 grama mas quilo. para você, Lu, 1,5. Porque você tem um desgaste maior de exercício físico. Vezes 63, no caso. Isso, 1,5 vezes 63. Dá 94. Pois é, aí... 94 gramas de proteína. por refeição. Não, no dia. Mas no dia? Pera, calma. Peraí, que eu tô até gostando, que eu tenho que comer menos. Vamos lá. Não, aí que mora o engano. Vai. E quando a gente come um bife de 100 gramas, imagina um bife de 100 gramas. Ele não tem 100 gramas de proteína. Ele vai ter 15, 20 no gramas máximo. de proteína. Entendi. Um ovo tem mais ou menos 4 gramas de proteína. Então, mais ou menos 4 ovos dá umas 20 gramas. Pois é. Então, aí eu preciso dividir isso aqui pela quantidade de refeição, digamos. Isso. Aí vou dividir por 4. Tá. Aí dá 23 gramas. De proteína. Tá, por refeição. Por refeição. Beleza. Tá? Mas aí, de repente, eu não quero fazer um lanchinho, você pode aumentar no almoço e no jantar, que são as refeições principais. E diminuir nas outras. E diminuir ali no lanchinho intermediário. Mesmo porque a proteína, ela demora para digerir. A absorção, né? Ela demora em cerca de 2 horas para sair ali do estômago, para fazer o processo digestivo. Entendi. Tá? Então, por exemplo, comer muita proteína no almoço pode te deixar meio sonolento depois e dar aquela moleza. Aquele peso. Porque o sangue, ele precisa oxigenar o nosso trato gastrointestinal. A gente precisa de sangue aqui para fazer o movimento. O nosso estômago, ele faz o movimento para baixo e para cima. Então, ele faz assim, ele fica pulsando. E isso é uma máquina a vapor. Pensa ali num trem...
Nosso estômago gasta essa energia. Então, se o sangue está aqui, falta oxigênio para a parte superior do nosso corpo, né? É meio física mesmo. Não chega um fluxo sanguíneo muito bom no nosso cérebro. Então, você vai ficar sonolento. Então, tem estratégias de alimentação, inclusive, para o que você vai fazer. Por exemplo, eu vou dar uma aula, eu vou precisar assistir uma aula à tarde. Sim. Eu já diminuo um pouco mais a quantidade de proteína que eu vou comer no almoço para não dar essa sensação. Ou a gente troca a proteína, a gente coloca um pouco mais de proteína vegetal e proteína das carnes brancas que tem uma digestibilidade um pouquinho mais rápida. Frango, porco entra aí? Exatamente. Porco também entra? Também. Então, tudo é técnica, né? Eu não vou, minha tarde é tranquila, eu tenho que ter um pouco mais de energia à noite. Então, aí a gente coloca as proteínas mais pesadinhas na hora do almoço e à noite, que vai ter, por exemplo, eu trabalho com professores que vão dar aula à noite, em faculdade, e aí a gente muda a estratégia. Por isso que a nutrição é linda, porque eu consigo individualizar. Não dá pra você pegar uma dieta de internet e falar, você vai fazer isso. É isso mesmo. Né? Eu consigo trazer a individualidade realmente. E funciona. Sabe, a pessoa chega e fala, não, e funciona rápido. Sim. Mas para quem faz. Claro. Quem não faz, não funciona. Não dá. Mari, vamos conversar um pouquinho rapidão aqui sobre a questão da água. Essa semana, até te mandei ela, uma aluna nossa, né? Que tá precisando perder peso para fazer um TAF. E ela falou no áudio pra mim assim, eu tô até evitando tomar água pra não ficar encharcada. Eu falei assim, bem aí, tá? Meu Deus do céu. Não é isso. E eu quero que tu explique direitinho, né? Porque as pessoas, elas acreditam que a água encharca e a pessoa fica mais pesada. Vamos conversar sobre isso? Dá essa explicação pra essa galera, pelo amor de Deus. Então, eu ouço muito assim também, eu acordo sequinha com a barriga... Lá dentro, né? Tomo água e enchei. Pois é, exatamente isso que elas falam, né? É claro, você passou aí pelo menos, no mínimo 6 horas deitada, sem consumir água e nossa respiração, nossa troca de oxigênio, lembra lá? No oxigênio, H2O, né? Tem água, tem oxigênio dentro da água. Então, a gente literalmente desidrata à noite, tá? Desidratamos e aí com essa desidratação a gente vai acordar sequinho. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer de manhã é tomar um copão de água para reidratar o nosso intestino. Tá? Sem essa hidratação no nosso intestino, a gente vai ficar mais cansado, a gente vai ficar, claro, com constipação, a gente vai ter dificuldades cognitivas, tá? Lembra do eixo cérebro-intestino? Sim. Então, se esse intestino estiver desidratado, a gente não tem circulação de sangue, que o sangue, a composição dele, a maior parte é o quê? Água. E o sangue, ele leva oxigênio da cabeça até o pé. Então, se eu não tiver essa hidratação lá no meu intestino de manhã, eu vou ficar com essa falta de oxigênio e vou ficar com todos esses problemas, tá? Ponto. Não é a água que está inchando, não é a água que vai deixar encharcada. É a alimentação que está errada e essa água ela não consegue sair de forma correta. Ela tem aquela retençãozinha de líquido, que é uma quantidade de água que não fica dentro da célula, ela fica na camada mais superior, tá? Por quê? Porque teve um excesso de sódio, porque teve um excesso aí de corantes, de conservantes, de acidulantes, de substâncias que impedem que essa água seja filtrada lá no nosso rim. Se você tivesse com uma alimentação e com o organismo funcionando, toda a água que entra, ela vai sair tranquilamente. Tá? E a gente tem hoje uma matemática também para água, assim como para proteína, para carboidrato, que é mais ou menos de 30 a 40 ml por quilo de peso. E quando a gente fala água, é água. Não é suco, não é chá e muito menos refrigerante, tá? É claro, se a gente comer bebendo, essa água demora um pouquinho mais para ela ser hidratada, para ela chegar lá no nosso intestino. E é no intestino que ela vai ser filtrada, né?
vai passar por todo o processo e vai chegar ali na nossa bexiga, tá? Então, comer bebendo pode estar causando essa sensação de encharcar. O intestino preso, o intestino que não fez cocô, vai ficar com essa sensação. Uma alimentação rica em açúcar. O açúcar chupa a água. O açúcar, ele é egoísta. Então, ele vai chupar essa água e a gente vai ficar com essa sensação. Esses temperos industrializados dos cubinhos, aqueles caldos, não sei o quê, não sei o quê. Ele também vai sugar um pouquinho mais essa água. Assim como carboidratos de bolachas, de torradas, essas coisas que vêm no pacotinho. Certo. Tá? Tudo isso vai retardar. Ou seja, tudo aquilo que tu desembala. Exatamente. Vai retardar o teu processo, né? E aumenta a inflamação, no caso. Com certeza. E aí, se a gente não tiver essa água na quantidade certa, a gente vai ter uma lentidão, a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter a barriga distendida. Olheira, né? Olheira, cabelo. E é interessante isso, porque quando eu comecei a me educar em relação à água, eu digo muito assim, quanto mais a gente faz uma coisa, mais vontade dá de fazer a coisa. Quanto menos a gente faz uma coisa, menos vontade dá de fazer a coisa. Sim. Então, por exemplo, quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de ler. Quanto mais eu assisto uma série, mais vontade eu tenho de assistir essa série. Quanto mais eu transo, mais vontade eu tenho de transar. Quanto mais eu como doce, mais vontade eu vou ter de comer doce. Sim. E quanto mais eu bebo água, mais vontade eu vou ter de beber água. Por que eu tô dizendo isso? Porque o corpo da gente, ele é educado, né? Sim. Então, por exemplo... hoje, eu saio com a minha garrafa, ela tá ali, ela faz parte do meu look. Ela já é uma extensão do seu corpo. É isso, ela já é uma extensão do meu corpo. Pra onde eu vou, eu tô com essa garrafa, né? Eu sinto a necessidade de tomar a água, eu sinto sede. Mas antes de eu ter esse hábito de andar com essa garrafa, eu não sentia sede. Eu entrava na faculdade pra dar aula, Mari, 7 horas da manhã, eu chegava em casa meio-dia, eu não tinha tomado água. Eu estava em pé, falando o tempo todo. Eu entrava na sala de aula 2 horas da tarde, 6 horas, eu não tomava água. Era sempre assim, no intervalo. E eu estava constantemente com dor de cabeça, com dor no olho, né? Com cansaço. A pele, o cabelo, a gente sentia. Passava a unha, assim, tu sentia a pele, desidratada. Né? Desidratada. E aí, quando eu aprendi contigo a calcular a água, que eu comecei a andar com a minha garrafa, hoje eu sinto necessidade de beber água. Sim. Então, assim, eu não espero ter sede, faz parte da minha rotina beber água. Eu não consigo me ver sem essa garrafa. Mas acho que todo mundo já viu essa máxima, né? Que a sede é o corpo já no estágio de desidratação. Sim. Então, quando eu tô com sede, é porque já tá ali na areia do deserto já. E eu lembro que teve uma frase que tu me disseste, isso, sei lá, sei quantos anos atrás, quase 10, que tu disseste assim, tem 2 coisas, e eu digo isso para todo mundo, né? Tem 2 coisas que tu precisa fazer sem sentir vontade: comer e beber água. Né? Então, assim, são coisas que precisam fazer parte da tua vida. Não vai esperar estar com aquela fome de leão, porque aí tu vai comer a parede, né? Vai, come pra satisfazer o teu corpo, as questões físicas, e a água da mesma forma. Então, assim, se sentir sede, tá desidratada. Sim, é inegociável. Né? Falo que tem coisas inegociáveis. E na época do fisiculturismo, né? Hoje, talvez não. Na época do fisiculturismo, se sentir fome, tá depletando. Então, não pode, né? Ainda mais que na época, meu metabolismo era tão acelerado, então, se eu queria ganhar massa muscular, eu tinha que comer. Sim. Se eu não comesse, eu emagreci. Então, era isso que eu ia falar aquela hora que eu esqueci, sabe? A gente tá no tempo, mas exatamente isso. Aí as mulheres, né, na idade dos 40 anos, nunca fizeram exercício. Aí começam a fazer exercício de manhã, de tarde, de noite, vai pro crossfit, vai pra não sei aonde, aí perde massa muscular. Sim. Né? Tá fazendo dieta, mas como é que eu perdi massa muscular? Né? Porque realmente tá tudo bagunçado. Não comeu direito, fez restrição de alimentos, achando que iria emagrecer, até emagrece, mas emagrece com uma qualidade nutricional. Perde ruim. Peso. Exatamente. Né? Na verdade, perde peso. E aí fica mais envelhecido. Ontem eu tava lá no Mackenzie, e aí uma amiga minha mostrou uma foto de uma pessoa, ela postou uma foto, e depois ela postou uma foto, ela emagreceu acho que uns 30 quilos bariátrica, né?
Ela me mostrou, falou assim, qual dessas duas é a mais bonita? Eu falei, essa daqui. Né? A outra, ela emagreceu, então ela perdeu massa muscular, ela estava envelhecida. Eu falei assim, cara, o rosto, ele fica envelhecido. Derrete, né? Você fica mais envelhecido. Então, assim, não fica com aquela sensação de saudável, fica com um aspecto mais doente. E é justamente isso. Então, assim, as pessoas, não, porque eu não vou fazer musculação, porque eu subo na balança, eu tô mais gorda. Não, amiga, tu tá mais pesada. Não quer dizer que tu tá mais gorda. Sim. Por favor, a gente precisa da massa muscular para andar, para sentar, para levantar, para viver. Então, não vai ser assim, não, porque agora eu vou fazer um jejum, não vou comer mais nada, vou viver de luz. Ficam 24 horas de jejum, ficam aí dias sem comer carboidrato, porque o carboidrato é do mal, o carboidrato é um negócio, o terrorismo das pessoas. Não pode. E aí, realmente, a calça até cai, mas aí tá mais flácida, tá mais sonolenta. A calça cai, mas a celulite ainda tá ali. Sim, flacidez, né? Começa a ficar tudo despencando, realmente. Então, é justamente isso. As pessoas têm que entender que ganhar peso não é ganhar gordura. Isso, não é engordar, Tem essa questão de massa muscular e de gordura que lá no consultório eu faço a bioimpedância e mostro, né? Olha, você tem tanto de massa muscular, tanto de gordura. A gente vai precisar ganhar músculo e diminuir gordura. Só que o que acontece? As vias metabólicas de ganho de massa muscular são opostas às vias metabólicas de perder gordura. Então, as pessoas adoram falar, eu quero trocar, Não existe isso, né, Mari? Falo, como é que eu vou trocar? Se eu dou 10 reais, óleo por água. 50, entendeu? Óleo por água, vamos trocar. Então, não existe essa troca. Eu vou conquistar, eu vou ganhar músculo e vou diminuir gordura, né? E aí, na nutrição, a gente consegue fazer, teoricamente, as duas coisas juntas, se tiver o exercício. Se não tiver exercício, essa massa pode comer 30 gramas de proteína por refeição, que não vai aumentar nunca, né? Por isso que é a importância do treino, principalmente o treino de força para a mulher. Mulher não é para fazer pilates, não é para fazer corrida, pode até fazer, claro que eu não tô falando para ninguém não fazer, mas mulher precisa de musculação. Pega peso, peso. E não sei se você viu também que recente, tudo é científico agora, né? Científico. Quanto mais massa muscular na perna, menor os riscos de você ter mal de Alzheimer. Eu vi isso. Né? Sensacional, gente. Eu vi isso. Então, agachamento agora... Para sempre. Para todo sempre, amém. Eu já dizia isso, né? Não é o projeto verão, casamento, réveillon. Não, é o projeto vida. Envelhecer com sabedoria, precisa ser o projeto vida. Como é que você vai subir uma escada com 80 anos? Como é que você vai sentar numa cadeira com 80 anos? Brincar com o neto. Se você não fizer isso com 40 agora. Não dá. Né? É impossível. Então, 40 é o marco. Ou a gente vai para frente, ou você tá fadado a ficar doente. E assim... E as pessoas precisam entender que não existe atalho, existe um caminho. E esse caminho precisa ser percorrido com consistência, né? É sobre isso. Sim. Então, assim, não é, cara... E engraçado isso, Mari, que essa minha chave virou... Eu tava na Bodytech, eu ia dar aula de manhã, e eu tinha vindo do treino... E eu tinha tomado banho e tal, eu tava secando meu cabelo. E de manhã tinha uma turma de hidroginástica de idosos. E aí elas estavam... O banheiro da academia era a melhor coisa. As pessoas batiam papo no banheiro da academia. Tomava café, né? E elas estavam todas sentadinhas, esperando para ir para a parte, né, da piscina. E chegou uma senhora linda, com uma chave do carro da mão, toda trabalhada no roupão, toda lindona. E eu tô aqui secando meu cabelo e ouvindo o papo, né? E aí elas conversando, menino, final de semana, porque eu dancei não sei aonde, na caixa e não sei o quê, tá. Aí uma foi e disse assim, quantos anos tu tem? Tu veio dirigindo? Ela disse, foi. Aí ela disse, quantos anos tu tem? Ela, 86. Mari, quando ela disse 86, eu virei, olhei pra ela, falei, cara... É esse meu ideal, né? É o que eu quero pra minha vida. Sim. Entende? Eu quero estar com 86 anos, ser independente, tá fazendo meu exercício físico, tá dançando. Fazendo xixi e cocô no vaso, né? No vaso. Sem precisar de fralda. Exatamente. Indo pra minha academia, no meu momento social, me sentindo bonita. Eu quero isso. Só que, pra eu chegar aos 86 anos assim, eu preciso começar agora. Agora. É hoje. Sim. Né? É a poupança, né? E é sobre isso, porque senão eu não vou chegar lá. Nunca. Porque não é sobre estar lá, assim.
É sobre chegar lá assim, Sim, né? sim. Então, para eu chegar lá, eu sempre preciso estar assim hoje. Com certeza, sem depender de médico, de remédio, porque isso. hoje a terceira idade está polimedicamentada, né? Nossa. Remédio para colesterol, para diabetes, Pra para pressão, para gordura no fígado, para vitamina D, né? Tem vitamina D que a gente não toma nem sol. E a gente pensa que a vitamina D é só para osso. Não, gente, vitamina D é vida. É pra tudo. Ela é tão importante que ela saiu da categoria vitamina e passou para a categoria hormônio, porque faz parte de cognição, de neurotransmissor. Então, as pessoas hoje precisam tomar vitamina D, porque não sai do casulo, não sai da caverna, que eu falo, né? Fica ali numa caverna. E os idosos mais ainda. É isso né? mesmo. Então, de novo, né? É sobre ter qualidade de nutrição, qualidade nutricional. Então é isso aí, mulherada. Se vocês querem transar mais, viver mais, ter mais energia, ser mais feliz, melhorar o teu humor, diminuir as crises de TPM, melhorar as questões, né, pré-menopausa ou pós-menopausa, não tem jeito. É com alimento, não é isso, Mari? Só com alimentação. Na verdade, alimentação, exercício e o ciclo circadiano todo bonitinho. Então, né? aquela máxima que você é o que você come é pura verdade. 100%, né? Não tem jeito da gente fugir disso, né? E eu acho legal que é muito isso mesmo. E o que você come escondido aparece em público. De quem, né? Porque tem muita gente que ataca a geladeira de noite. Ah, não, faço dieta. Não, você não faz. Pelo teu corpo, eu sei que, né, que tu não faz. Pela tua enxaqueca, eu sei que tu não faz. Pelo teu abdômen, eu sei que tu não faz. Eu acho engraçado, não sei se elas falam isso com você, mas fala assim, eu fui atleta, né? Com 20 anos eu fui atleta. Aí meu filho nasceu, eu tomei o soro lá no hospital. Não sei se elas já falaram isso. Aí o soro que fez ela engordar. 30 anos depois, o filho já tá casado com o neto, o soro que ela tomou lá no hospital que fez ela ganhar peso. Eu já ouvi falar assim, não, foi o remédio que eu tomei quando criança para abrir o apetite, a buclina, que fez eu engordar agora e tal. Tá bom. E a gente... Não são os hábitos, né? É isso. Com de novo fugir, né? Sempre fugindo do que precisa ser feito, do que precisa ser visto. É isso mesmo. Mas a questão é o nosso cérebro, ele tá todo tempo querendo manter a gente numa zona de conforto, né? Sim. A gente tá todo tempo contando historinha e procurando justificativas para permanecer no quentinho, sentadinha, quietinha. A gente cria resistência para tudo. É isso. Tudo a gente tem resistência, né? Nossa, Mari, olha como o tempo passou. A gente já passou, inclusive, 15 minutos do nosso tempo. Peraí, produção, deixa eu ver o que. Eu vou ser demitida? Hã? Não traz mais essa nutricionista aqui? É porque ela veio de Campinas. É longe. Por favor. Tá bom. Tá tranquilo, não vou ser demitida, Mari. Bom, que bom. Ai, amém. Garantido emprego. Tá garantido. Mari, pra gente finalizar, eu queria que tu dissesse... Tá calor. Primeira coisa, tu faz atendimento para todo o Brasil? Todo o Brasil, online, da mesma forma. Tá. Onde que as pessoas te encontram? Me encontram em Campinas, no Green, vou fazer propaganda. Finíssima! Tá, bebê! O Green é o mercado natural, localizado ali no Cambuí, que é um bairro super delicioso em Campinas. Mas para quem não puder e não quiser ir para Campinas, para me ver, eu faço atendimentos online. É só entrar lá no meu Instagram, tem o telefone, tem os contatos de agendamento e vai ser um prazer recebê-los. O Instagram da Mari tá aí embaixo da descrição do vídeo, viu, gente? Tá? E, Mari, eu queria que tu olhasse para aquela câmera e que tu dissesse algo que tu precisa dizer para essa galera e que tu ainda não disse. Cuidem-se porque o boleto vai chegar e ele chega muito caro. Então, comecem agora a pagar já as prestações para não chegar lá e ter que desembolsar uma grana alta. Gostei. É isso mesmo. Né? Tudo tem um preço, né? Sim. A gente é o resultado das nossas ações ou omissões. Não tem para onde correr. Exatamente. É isso. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Pegaram caneta e papel. Vão comprar o hibisco hoje com a cavalinha. Tem que ser os dois juntos, tá bom? Em temperatura ambiente, porque eu tenho certeza que o maridão vai gostar. Tem marido vibrando aqui dentro do estúdio. É sobre isso. Eu quero agradecer mais uma vez a Farmapele São Luís, as lojas Personal Prime e a Ana Paula Castro Estética. Obrigada, porque se não fosse por vocês, a Tia Lu também não estaria aqui. Eu quero te agradecer, Mari. Obrigada por ter vindo de Campinas. É sempre muito bom te ter aqui. Eu já disse que eu honro muito a tua vida, né?
O resultado dessas mulheres fantásticas, ele é fruto do teu trabalho, da tua dedicação. E a gente, como comunidade, a gente te ama demais. Obrigada por estar comigo, né, nos meus sonhos, nos meus projetos. E ele faz parte da tua vida também. E eu fico muito feliz, né, porque eu tenho certeza que nós juntas, a gente ajuda muitas mulheres e vamos ajudar mais ainda. E para ti, que está em casa e não segue a Mari, por favor, Mariana 2Ns Leite Nutri. Isso, acertei. Aprendeu. Mariana Leite Nutri. Tem muito conteúdo legal, ela atende online, vale muito a pena. Então, entra lá no direct dela, já chama ela, tá? Você que tem mais de 40 anos já entendeu que você é o que você come e através da sua alimentação você pode remediar, prevenir, ao invés de remediar muitas coisas. Não é isso, Mari? Com certeza, falou tudo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por estar comigo. É uma tá gelada, mas eu tô suando de calor. Tá valendo. Meninas, para você que gostou desse podcast, por favor, acione o sininho. Já curte, dá um like, porque isso é importante. E toda segunda-feira sai um assunto prontinho aqui pra te edificar, pequena. Então, ó, segunda-feira que vem a gente se encontra. Beijo grande e fica com Deus.